Trabalhar feito louco, entrar cedo, sair tarde. Trocar o final de semana por horas extras, feriado por trabalho noturno. E mesmo assim, ainda falta dinheiro no final do mês? Me desculpa, mas alguém precisa te falar isso. O trabalho duro sozinho não vai te deixar rico. Nós vamos te provar isso nesse vídeo com dados reais, estatísticos de pessoas que você conhece e você talvez até se identifique com elas, mas de fato só o trabalho não vai enriquecê-las. Se você acha que só precisa trabalhar mais um pouquinho para sair do buraco, esse vídeo é para você. Fala casais! Eu me chamo Vinícius. Eu me chamo Ana Paula. E nós estamos construindo aqui aquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. Nós acreditamos que a educação financeira pode transformar a realidade de uma família e de um lar. Faça parte desse projeto junto conosco, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho, curtindo esse vídeo para que mais famílias também sejam abençoadas com esse conteúdo. E vamos falar desse assunto que é desafiador. Muito desafiador. Quanto que nós já ouvimos, quantas vezes você já ouviu de que precisamos trabalhar mais horas e mais trabalho para conseguirmos enriquecer? Muitas vezes. Já ouvi inclusive a frase: Deus ajuda quem cedo madruga. E desde criança nós ouvimos frases como essa, e de fato isso fica enraizado em nós. E nós trabalhamos, buscamos, mas a grande maioria dos brasileiros estão hoje mais de 70 milhões endividados. Nós temos mais de 60% das famílias brasileiras que não conseguem guardar dinheiro porque de fato o que ganham não é suficiente nem para a sua sobrevivência, o seu estilo de vida. 80% das famílias brasileiras estão concentradas em apenas uma fonte de renda exclusiva da casa. Se essa renda cessar, esse casal e essa família vai se ver em muitos apuros. Quantos aposentados você conhece hoje que conseguem de fato viver da sua aposentadoria de maneira plena sem ter que trabalhar? Isso é muito difícil porque a renda média da aposentadoria do brasileiro é de R$ 1.900 na média, segundo o IBGE. Isso são dados reais que acontecem no nosso país. E muito disso acontece porque muitos pensam que apenas o trabalho seria suficiente. Você conhece pessoas que saem cedo de casa, pegam 2, 3, às vezes até 4 ônibus para chegar no trabalho, voltam tarde da noite, não tem tempo para descansar, curtir os filhos, ainda chega, vai trabalhar em casa num segundo turno, fazendo janta, arrumando casa? Já ouviu alguém com essa vida louca e corrida? E é muito curioso porque no nosso relacionamento, quando nós nos casamos, eu vivi exatamente essa vida. Saía de casa 5h30, 6 horas da manhã para chegar no trabalho próximo das 9, trabalhar até às 18 e para a faculdade, chegar em casa meia-noite, uma loucura. Não tinha tempo sequer para respirar. Então o tempo de estudar era com o fone quando não estava dormindo no metrô e nos ônibus da vida, completamente cansado e exausto. Quando ele fala dormir no metrô, é sério. Eu peguei um ônibus uma vez com ele sabe aquele, como chama? Aquele cano que o pessoal segura em cima assim no ônibus. Ele simplesmente pegou aqui, ó, fechou, achou um ponto de apoio e dormiu em pé. Fiquei chocada. E foi muito engraçado porque no começo do nosso casamento a Ana morava a 8 minutos do trabalho dela. E quando nós nos casamos, ela foi morar onde eu morava. Então a logística dela passou a ser 2 horas por dia. E ela começou a sentir um pouco do que era a minha realidade diária. E isso não, apesar de me deixar exausto, não era algo que me atinava a falar, eu quero mudar, quero sair disso. Era comum, era o meu dia a dia. E de fato os anos vão se passando, o tempo vai se passando e é muito difícil sair deste ambiente para pensar fora da caixa. E por que é difícil, amor? Porque você está inserido numa realidade onde é comum para todos que estão ali você trabalhar longe de casa, pegar 2, 3 ônibus. Existe uma conformidade daquele ambiente de vencer na vida a partir desse esforço de muito trabalho, de muita logística, e nós não conseguimos pensar fora desse ambiente. Então eu comecei a fazer isso a partir do momento que eu entrei numa instituição financeira que era multinacional,
com pessoas que tinham cabeça diferente, pensavam diferente. E quando a Ana chegou na minha vida e trouxe essa realidade de morar perto do trabalho, a 10 minutos do trabalho, eu pensei, meu Deus, isso existe? Isso é possível? E no meu cenário eu já trabalhava em instituição financeira, tinha um bom salário e eu tinha a possibilidade de fazer esse tipo de movimentação ou me planejar para fazer esse tipo de movimentação com o aumento das nossas rendas, com o aumento dos nossos recursos, e nós tínhamos isso como um alvo, né? O nosso alvo de riqueza para aquele tempo foi o nosso alvo de riqueza, morar perto do trabalho, termos um filho e morarmos perto da escola do nosso filho. Então, a nossa escola, o nosso trabalho e a nossa casa deveria estar no máximo 30 minutos de distância. Esse foi o nosso acordo, nossa perspectiva de riqueza. E isso é muito importante, né, amor? E eu lembro, gente, quando a gente começou a procurar casa, aí começou o negócio ficar mais sério, né? A gente definiu e tal. Aí quando a gente achou uma assim, ó, vamos fechar essa, o Vini falou assim pra mim, amor, e se eu não me acostumar? Eu falei, querido, fique em paz, a gente acostuma com o que é bom em poucos minutos, não é? É verdade. E aí? Coisa boa foi mudar, gente. Hoje nós moramos nessa distância de meia hora e é muito importante isso, entendermos que o processo de enriquecimento, de riqueza, ele é uma definição muito pessoal de cada casal. Sim. Nós temos um evento chamado Jornada da Riqueza. E quando nós fizemos esse evento, nós perguntamos aos 15 casais que estavam ali presentes: o que significa riqueza para você? Acredite, foram 15 respostas diferentes. Então não tem como definirmos o que é riqueza, o que é ser rico para você, estimando apenas um valor especificamente. Isso é muito simples, é muito sucinto pensarmos o que é riqueza a partir de um único número na conta bancária. Então é importante que vocês como casal definam o que para vocês é riqueza. O que para vocês seria uma vida rica? No nosso caso, alguns anos atrás, era morar perto do trabalho, perto da escola da nossa filha e termos essa disponibilidade, essa logística facilitada através dos nossos recursos, nos possibilitando essa realidade. Mas vamos falar agora sobre alguns exemplos de pessoas, de profissões, que talvez você conheça algumas pessoas e que só pelo trabalho, dificilmente elas ficarão ricas apenas confiando na força do seu trabalho e na força do seu próprio braço. E antes de falar dessas profissões, eu vou deixar para você aqui um vídeo, uma recomendação com 3 passos práticos e fáceis para que vocês construam um orçamento financeiro e você vai entender o quão importante isso é na sua jornada do enriquecimento. Amor, vamos falar do primeiro profissional então? Vamos lá. Professor de escola pública. Para mim, professor é uma das profissões mais lindas, íntegras e que deveria sim ser muito valorizada. Mas a média salarial desse profissional é entre 3 a 4 mil reais. E esse é o tipo de profissional que trabalha na sala e a sua profissão demanda um tempo de casa, num período de aula gigantesco. Exato. Correções, Tempo de casa, né? provas, processo de planejamento de aula. Todo esse escopo de trabalho está envolvido nessa hora salarial, que é o período em tese que ele fica dentro da escola, mas o escopo de trabalho vai muito além da escola, e esse profissional muitas vezes não consegue nem pensar numa renda extra, porque não tem espaço de fato na agenda, tem esse desafio a superar também. Então imagina um professor que forma os médicos, forma engenheiros, forma pessoas que vão ganhar muito dinheiro, e ele tem, como você mencionou, uma valorização baixíssima no nosso país. Além de ser um profissional que tem que estar sempre atualizado, porque ele precisa passar um ensino atualizado para os alunos. Eles educam o Brasil, mas mal conseguem pagar para os filhos uma escola particular. Olha só, gente. A segunda profissão, motorista de aplicativo. Na média, eles vão ganhar ali entre R$ 2.800, R$ 3.500 de valor líquido no final do mês. Mas imagine que esse profissional, se ele não tem um planejamento da sua profissão, da sua agenda, e simplesmente pega o carro e começa a rodar para fazer dinheiro, ele sequer sabe qual de fato é o custo do seu trabalho. Então, e aí, o que acontece é que alguns motoristas podem olhar, isso a gente está falando da média, né, gente? Mas alguns motoristas podem olhar e falar, imagina,
a média é muito maior. Mas nós estamos falando aqui da média líquida, tirando os seus gastos com tudo que você tem, com manutenção, né? E tudo mais aí, gasolina e outras coisas. Depreciação do carro, aluguel, quem paga aluguel. E se você tem uma média muito maior do que R$ 3.500 como motorista de aplicativo, coloca aqui embaixo para nós fazermos esse tira-teima. Então é muito difícil também porque você tem esse processo de trabalha muito, não tem hora, não tem final de semana. Se quiser fazer uma renda extra, tem que ocupar o seu tempo, as suas horas em busca de mais dinheiro. Só esse trabalho exclusivamente dificilmente vai enriquecer uma pessoa. O nosso próximo profissional são os caixas de supermercado, que recebem na média aí de 2 a 3 mil reais. Também trabalhando de domingo a domingo, 7 por 1, dias intensos de trabalho na rede de supermercado, em shoppings, por exemplo, profissionais de shoppings, de lojas, de domingo a domingo, um dia de folga, dias escalados. Meu Deus, que loucura. Você já trabalhou em shopping, né, amor? Já trabalhei, gente. Meu primeiro emprego, eu fui promotora de vendas da operadora Claro. Então estes foram alguns exemplos de profissões que só trabalhando, e a gente poderia citar aqui o padeiro que acorda muito cedo, o carteiro que anda muito, em diversas profissões que trabalham muito. Não é falta de trabalho e enriquecimento. O povo brasileiro é um povo extremamente esforçado e trabalhador. Mas quantas dessas pessoas ao final do mês, depois de trabalhar tanto, vem a sua conta negativa, não sabem para onde foi o dinheiro, tanto esforço, mas para onde foi o dinheiro que passou pela sua conta ao longo do mês. E por conta desse processo, você entra numa corrida dos ratos. Então você trabalha muito, tem as suas contas, paga, chega no final do mês, você não sabe para onde foi o dinheiro. Se a conta é negativa, a solução é sempre trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. E isso é a famosa corrida dos ratos, onde você vive uma vida pagando boleto atrás de boleto. Você se torna quase que um viciado em pagar boletos. Acaba uma, você tem que arrumar um novo boleto porque você não pode ver o seu dinheiro sobrando. E isso vai refletir lá na frente nas aposentadorias, na sua qualidade de vida, que vai acabar dependendo do governo ou da sua força de trabalho, que talvez não seja mais a mesma pela sua idade, naturalmente pelos processos da vida. Isso vai impactar diretamente nas suas finanças. Então esse vídeo aqui é um vídeo também de alerta, para que hoje vocês despertem a partir das ferramentas que você vai receber agora e comece a colocar isso em prática na vida financeira de vocês. Além de ser um desmotivador, né, gente? Você trabalha, dá um duro danado, chegou o final do mês, você nem consegue curtir o fruto daquilo que você se esforçou para ter. Então você começa a ficar desmotivado no trabalho, você começa a pôr a culpa naquele lugar onde você tá. Exatamente. Você começa a depreciar. Refaz aí. Você começa a depreciar aquilo que você faz e aonde você está, achando que esse é o grande problema. Mas se você está aqui conosco, você está no vídeo certo, porque agora nós vamos te passar o caminho da liberdade, do verdadeiro enriquecimento, para que vocês consigam sair dessa corrida dos ratos, para que como casal e como família vocês consigam avançar financeiramente de fato, mesmo com a sua profissão atual. Mesmo que você ganhe 2, 3 mil reais, é possível você iniciar uma jornada, claro, sempre com essa consciência de que ganhar mais é o caminho de aceleração do seu enriquecimento. Então, se você tem a possibilidade de ser promovido, de buscar uma renda extra, de aumentar as suas rendas, esse é o primeiro caminho do seu enriquecimento. Quando você aumenta as suas rendas e consegue manter o seu padrão de vida, você vai ter uma margem de recurso que vai potencializar a sua construção de patrimônio e enriquecimento. Mas existem 3 palavras que você precisa decorar, guardar no seu coração e começar a colocar isso em prática para que vocês vivam um verdadeiro enriquecimento na saúde financeira do seu relacionamento. Quais são essas palavras, amor? Planejamento, investimento e tempo. E falando ainda em casais, existe algo ainda para nós acrescentarmos aí, que é a palavra alinhamento. Alinhamento, isso é fundamental. Quando nós falamos de planejamento, é o fato de você, de fato, pegar o quanto você ganha hoje, ter clareza absoluta de quantos são os seus custos fixos,
de quais são os seus gastos com cartão, fatura de cartão, boleto, financiamento. Você precisa colocar isso num papel. Tirar da sua mente e criar de fato uma fotografia da situação atual que vocês estão vivendo como casal neste exato momento. A partir disso, você vai projetar os seus próximos 6 meses. Quais contas deixam de existir? Quais gastos deixam de existir na vida financeira de vocês? Quais rendas vocês estão projetando entrar? 6 meses, de hoje aos próximos 6 meses. Quais são as próximas fotografias que vocês construirão intencionalmente todos os meses para fazer o dinheiro sobrar e para que vocês tenham mais liberdade a partir dessa clareza financeira. A nossa segunda palavra é investimento. Dado que agora você tem um planejamento e consegue olhar para o seu futuro financeiro, quanto vocês investirão por mês, que é digno do futuro que vocês querem construir? R$100, R$200, R$1.000, quanto vocês vão se esforçar, se empenhar para tirar do que vocês fazem hoje e investir, para construir a reserva de segurança e começar a construir um patrimônio financeiro que vai suportar e trazer segurança e estabilidade para a família de vocês. E o nosso último fator de enriquecimento é o fator tempo. Quando você começa a investir, é natural que com o tempo o seu dinheiro comece a se multiplicar através de bons investimentos e da mágica chamada juros compostos. É o juros sobre juros, é o seu dinheiro gerando dinheiro para você, é um funcionário. Sempre que você investe, você está contratando um funcionário que vai trabalhar 7 por 24 para você, trabalhando todos os dias para gerar juros e aumentar o seu patrimônio, ao ponto que chegará o dia que vocês terão um patrimônio suficiente para pagar todas as contas de vocês e não ter mais que trabalhar por isso. Isso se chama renda passiva e independência financeira. Então guarde esses 3 fatores que são fundamentais na construção de enriquecimento de qualquer pessoa e de qualquer casal. Se você trabalha muito e mesmo assim vive preso, se você olha para o futuro e só pensa nos boletos, eu quero te dizer algo. Existe um outro caminho. O caminho da sabedoria, da intencionalidade e da fé. E aqui no canal, eu e a Ana estamos construindo junto com vocês essa jornada de enriquecimento, onde vocês vão aprender não só a parte técnica, mas a parte emocional e como lidar com as finanças de vocês como casal. Nós sabemos, a vida real de um casal e a vida financeira de um casal carrega por si só alguns desafios que não são só parte técnica, nem quanto você ganha. Nós precisamos tratar e saber lidar com a nossa parte relacional, que é o alinhamento que a Ana tinha falado, que é muito importante. Quando esse casal ganha muito dinheiro, mas não há alinhamento, eles perdem um tempo gigante no processo de enriquecimento. Precioso. Cada um gastando do seu jeito, cada um fazendo da sua maneira, e isso é extremamente prejudicial e desgastante para o casal. Porque imagina, o marido ganha o dinheiro e não conta para a esposa. Como ela se sente? Mal. Ela compra a roupa, esconde e aparece vestida com um novo vestido. Como ele se sente? Traído. É mesmo? E eu achei que ele ia ficar feliz de ver a esposa bonita, não? É porque ele sabe que essa conta ficou bem negativa. Então o alinhamento do casal é fundamental nesse processo, nessa jornada de enriquecimento de vocês. Quando vocês se juntam, se unem verdadeiramente em relação às finanças, vocês ganham força, aumentam a confiança de vocês como casal no processo e na jornada de vocês, apoiam um ao outro. A Bíblia nos diz que bom estarmos juntos, porque se um cair, o outro levanta. Então permaneçam juntos, unam as finanças de vocês verdadeiramente. Não tratem o salário de um e o salário do outro. Vocês ganham juntos um valor todos os meses. Administrem com sabedoria, invistam todos os meses, não negociem isso, estabeleçam limites saudáveis na construção da vida financeira de vocês como casal e com certeza vocês alcançarão no tempo certo o que é riqueza para vocês. Eu não sei se é riqueza financeira, eu não sei se hoje é riqueza para você morar mais próximo do seu trabalho, estar mais tempo com seus filhos, fazer mais viagens, fazer 2 viagens por ano com a sua família, conhecer restaurantes, viver experiências. O que é riqueza para você?
com esses passos, com essa jornada, nós temos plena certeza e convicção de que vocês alcançarão aquilo que vocês desejam e estão propondo no coração de vocês. Quer falar mais alguma coisa, meu amor? Antes de encerrarmos esse vídeo, eu vou deixar para vocês aqui uma outra recomendação e não deixem de se inscrever aqui nessa bolinha. Não se esqueçam de que juntos nós somos muito mais fortes. Sempre.